Olá, acadêmicos! Nesse vídeo vou mostrar como separar um texto em várias colunas. Vou usar alguns endereços aleatórios do Google Maps para construir o meu banco de dados. E para não ficar muito chato, eu vou acelerar essa parte aqui. Quando o banco de dados estiver pronto, eu volto. Com o nosso banco de dados pronto, deixei propositalmente algumas linhas com espaços a mais no começo e no final de alguns endereços, para mostrar a fórmula arrumar. Ela serve justamente para tirar os espaços em excesso e só possui um argumento, que é a célula a ser arrumada. Só copiar agora e colar usando a opção colar valores. E já posso apagar essa parte. Vamos começar pelo mais fácil, a coluna CEP, pois precisamos de apenas uma fórmula para separar esse trecho. Como queremos pegar apenas o final do texto, vou usar a fórmula direita. Ela busca os últimos caracteres de um texto, nesse caso, os 9 últimos, e possui dois argumentos, o texto e a quantidade de caracteres a ser retirado. Mas eu também vou apagar aqui para fazer de outro jeito. Eu vou usar a biblioteca de funções do Excel. Ela facilita bastante para quem tem menos experiência. Fica aqui na aba de fórmulas e texto. Pronto. O primeiro argumento é o texto, eu aperto o F4 três vezes para travar a célula. O número de caracteres 9, que é a quantidade de números de CEP. Aqui podemos ver a resposta e dar OK. Agora vamos fazer a coluna de estado. Vou usar a fórmula extrair texto. O primeiro argumento é o texto. Nesse caso, a coluna de endereço. O segundo argumento é a posição do primeiro caractere que deseja extrair. E o terceiro argumento é a quantidade de caracteres a serem extraídos. Nesse caso, 2, já que os estados são identificados sempre por duas letras maiúsculas. Então, no momento, só sabemos os dois desses argumentos, o primeiro e o último. Então, vou cancelar essa fórmula e fazer outra, que é a número de caracteres. Ela me retorna a quantidade de caracteres que há nesse texto, no caso do endereço. Lembrando sempre de travar a coluna apertando o F4. Agora seleciono e vou voltar em fórmulas para procurar o que a gente precisa. E agora já posso preencher o formulário de argumento usando a fórmula extrair texto. O primeiro argumento é o endereço. Aperto F4 três vezes para travar a coluna. O último argumento são as duas letras do estado. Então, coloco 2. E o argumento número inicial é a quantidade total de texto menos o número de CEPs e a quantidade de caracteres para chegar até ele. Então, nesse caso, são 12, né? Dá para conferir ali embaixo a resposta. E OK. Bom, como eu não quero que minha planilha tenha várias colunas auxiliares, vou colocar tudo que fizemos numa mesma fórmula. Basta selecionar a célula e clicar na caixa de fórmula para ver as referências. Em azul é o endereço e vermelho H2. Então vou copiar a fórmula contida em H2 e substituir aqui na fórmula final. Apago o que está em vermelho e substituo pelo que eu copiei. Só colar e pronto. Agora vamos transferir essa fórmula para a coluna estado.
E vamos dar uma arrumadinha também nela, né? Já que são só 2 caracteres, vamos botar ela centralizada. Ok. Agora vamos fazer a coluna de endereços. Eu não posso usar simplesmente a fórmula esquerda, porque eu não sei a quantidade de caracteres que tem cada endereço. Cada um é um endereço único. Assim, vou procurar aquela vírgula que vem sempre depois do endereço. O caractere tem que estar entre aspas. O segundo argumento, o texto, aperta F4 3 vezes para travar. E o final não precisa, porque como é a primeira vírgula, ele sempre considera o número 1. Então deixo já em branco. E agora sim podemos usar a fórmula esquerda. Clico aqui no texto, seleciono a fórmula esquerda. O primeiro argumento é o texto. E o segundo argumento é o que acabamos de calcular, menos a vírgula. Portanto, 24 menos 1. E ok. Agora vamos colocar todas as fórmulas na mesma célula. Vou pegar a fórmula localizar, que está em vermelho, e vou copiar e substituir na fórmula principal, esquerda. E pronto, agora já está tudo na mesma fórmula. Assim, já podemos colocar a fórmula principal na coluna de endereços. Beleza. Próximo será a coluna de números. Já sabemos a posição da vírgula e agora vamos localizar a posição desse traço que vem depois dos números. Usando aqui o texto, localizar e o texto procurado, lembrando de botar entre aspas, o texto, lembrando de apertar F4 3 vezes sempre para travar, e o número final a mesma coisa. Como é o primeiro traço, eu posso deixar em branco. Já temos a posição dos 2 caracteres e agora falta calcular a diferença entre eles. Então eu faço a diferença entre o espaço e a vírgula. Chegamos a 5. Agora já podemos voltar aqui nas fórmulas de texto e extrair o texto. O primeiro argumento é o texto, lembrando sempre de apertar F4 3 vezes para travar apenas a coluna. O número inicial está na célula I2, portanto a gente só selecionar ela e contar o espaço até chegar ao número, mais 1. E a quantidade de caracteres é o K2, onde a gente acabou de calcular também a diferença entre eles. Só que tem uns espaços em branco, então teria que ser K2. Não, na verdade aqui a célula conta como um caractere, então seria célula mais o espaço, que seria 1 mais 2. E aqui a quantidade menos 3. Vemos o resultado, damos OK. E agora vamos juntar tudo que fizemos nessa fórmula. Só clicar na caixa de fórmulas e ver as referências. Deixa eu conferir dessa. Ok. Então vou começar por aqui. Vou copiar a fórmula de 2 e vou colar na fórmula de K2, substituindo o I2 que está em vermelho. Falta mais um. Copiar o J2 e substituir pelo J2 da fórmula que está em K2. Pronto.
Vamos conferir as outras referências. Temos mais duas. Essa vermelha e a roxa. Eu vou copiar então o que está aqui no I2 de novo. E vou substituir pelo I2 que está em vermelho aqui na fórmula. Agora só falta mais uma, que é a fórmula que está em K. Copio toda ela, procuro aqui na minha fórmula original e substituo. Pronto, já consolidamos a fórmula e agora é só colocar na coluna número. Bom, o padrão de número é sempre colocado à direita, então vamos alinhar à direita. Agora vamos fazer o bairro. Mais uma vez, usando a fórmula extrair texto. Repare que sempre depois do bairro vem uma vírgula. Deixa eu apagar tudo primeiro. Vou refazer aqui a posição do primeiro traço, para depois achar a posição da segunda vírgula e extrair esse texto. Lembrando sempre de apertar F4 3 vezes para travar o texto. O número inicial podemos deixar em branco, já que é o primeiro traço. E agora vamos procurar novamente a posição da primeira vírgula. Vou em texto, localizar, o argumento sempre entre aspas, o texto sempre apertando F4 3 vezes para travar a célula. O número inicial é o número 1, então pode deixar em branco mesmo. E agora vamos localizar a posição da segunda vírgula. Bom, vamos lá na fórmulas, texto, localizar, texto procurado é a vírgula, o texto travando ele, e o número inicial, eu vou usar esse número que eu achei agora, mais 1. Pronto, essa é a posição da segunda vírgula. Como o bairro está entre o traço e a segunda vírgula, eu vou calcular essa diferença para saber o número de caracteres. Portanto, J2 menos H2. E agora já posso usar a fórmula extrair texto. Aqui. Seleciono o texto, F4, 3 vezes. O número inicial é o primeiro traço, mais 2, que é o traço mais o espaço. E o número de caracteres é o que nós achamos aqui em K2, menos a quantidade de espaço, 2. Ok. E agora, vamos conferir as referências e colocar tudo na célula L2. Já posso pegar esse aqui direto. Substituir aqui no roxinho. Só apagar, colar. Conferir as outras referências. Já vi que H2 aparece 2 vezes. Então, vou copiar H2 e vou colar na fórmula nos 2 lugares onde está ele. Primeiro esse e agora aqui, ó.
Deixa eu conferir as outras referências. Falta o J2. Então, copiar J2. E colar aqui na fórmula principal. Agora as outras referências, o I. Isso. Vou copiar a fórmula de E. Colocar na fórmula principal. E agora tudo pronto. Só falta eu botar ele na coluna certa. Ok, vamos justificar. Apagar aqui o que já fizemos. E agora só falta a coluna cidade. Mais uma vez, vou localizar a primeira vírgula. Lembrando sempre de colocar entre aspas. O texto, lembrando sempre de apertar F4 3 vezes para travar apenas a coluna. E o número inicial dessa vez eu vou preencher, que eu vou copiar essa forma e colar, para agilizar um pouquinho. Porque agora eu posso copiar a fórmula de H2 e só trocar a posição inicial, que seria o H2 mais 1. E assim eu acho a segunda vírgula. Para procurar o primeiro traço, eu vou fazer a mesma coisa. Vou copiar H2, mas dessa vez eu vou trocar só a referência, a vírgula pelo traço. Para achar o segundo traço, a mesma coisa. Copio a fórmula, colo e só troco a posição inicial, que seria o J2 mais 1. Pronto, já tenho a posição do segundo traço e da segunda vírgula. E agora posso calcular a diferença entre eles para saber a quantidade de caracteres a ser retirado quando eu fizer a fórmula de extrair texto. Então será o K2 menos o I2. Minha fórmula final vai ficar em M. E agora eu já posso extrair o texto. Seleciono o texto, F4 3 vezes. O número inicial é o I2 mais 2. Isso. O número de caracteres é o L menos 3. Tá ali São Paulo, podemos dar OK. E assim finalizamos a última fórmula. Quer dizer, agora só falta eu colocar tudo na fórmula final. Então vamos conferir as referências e substituir cada uma na fórmula de M2. Falta o L, que tem duas referências. Vou colocar logo ela na final e depois pego cada referência.
Bom, isso acontece quando eu copio o sinal de igual junto. Tá vendo? Eu peguei a fórmula de K2 e copiei esse sinal de igual aqui. Não, não pode. O sinal de igual ficou de fora. Então, só voltar aqui. Agora só faltam umas duas referências, se não me engano. Isso. E finalmente, vamos para a última. E assim finalizamos nossa tabela. Só colocá-la no lugar certo. Conferir primeiro. Tudo certo. Pode selecionar tudo. Dar dois cliques no cantinho para puxar todas as fórmulas. Ajustar as colunas. Se esse vídeo foi útil, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando sair o próximo vídeo. Até mais!